Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Nesse vídeo eu quero abordar um tema de muita importância. Eu quero falar sobre o caráter sacrificial da Eucaristia. Esse vídeo é uma continuação, é uma sequência de um outro vídeo que eu gravei sobre a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Se você está começando por esse vídeo, eu recomendo que você veja o outro primeiro, para depois ver este. Você está falando sério? No outro, eu falo sobre a presença de Cristo na Eucaristia, com várias provas da própria Escritura, de testemunhos primitivos e de autores protestantes também, que ao estudar os pais da igreja falam sobre isso. E se Cristo está presente na Eucaristia, existe uma decorrência, existe uma consequência disso, né? Que é o sentido sacrificial da ceia do Senhor, ou da Eucaristia. E é isso que eu vou tentar demonstrar, se Deus me permitir, a vocês, tá? Estou falando de sentido sacrificial. Primeira coisa que a gente tem que ter, que a gente tem que entender, o que é sacrifício? O sacrifício vem do latim sacrificium, que significa ofício divino. É uma das mais antigas práticas humanas de adoração a Deus. Oferecer sacrifício à divindade. Sabia não? Todas as religiões mais antigas, antiquíssimas, adoram seus deuses, né, através de oferecimento de sacrifício. Sacrifícios de animais e também sacrifícios humanos. Assim. No que nos interessa para o nosso tema, na tradição judaico-cristã, o primeiro registro que se tem desta prática de oferecimento de sacrifícios à divindade ou a Deus são os sacrifícios de Caim e de Abel. Sabia não? Lá no Gênesis, né, capítulo 4, versículo 3 a 4, nós vemos o seguinte: que Caim trouxe ao Senhor uma oferenda de frutos da terra, e também Abel trouxe primícias dos seus animais e gorduras deles. Então é o primeiro registro que se tem sobre sacrifício. Eles faziam essas oferendas para sacrificar a Deus. Noé e Abraão também construíram altares para Deus, para oferecer sacrifícios de animais a Deus. Vocês podem verificar isso em Gênesis 8, 20 e 21, Gênesis 12, 7 a 8, Gênesis 13, versículo 18, Gênesis 15, versículo 8 a 10 e Gênesis 22, versículo 13. Ok? Mas um altar aqui na Antiga Aliança deve nos chamar a atenção. É um altar muito especial. A Sagrada Escritura nos fala que Deus fala para Abraão ir para a terra de Moriá, num monte que Deus iria indicar, e sacrificar ali o seu único filho, Isaque. Abraão. 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 Eis-me aqui. Pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e o leve à terra de Moriá, a montanha que eu vou lhe mostrar, e o ofereça em holocausto a mim. E Abraão, com a sua fé e com seu amor a Deus, ele cumpre. A fé de Abraão era exemplar. Então Abraão faz isso. Abraão obedece a Deus e prepara tudo para o sacrifício.
do seu próprio filho, seu filho mais amado. Porém, Isaac, acostumado a sacrificar com seu pai, achou estranho uma coisa, estava faltando alguma coisa. Pai, Sim, meu filho. a lenha e o fogo estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Senhor proverá para si o cordeiro. Esse altar onde Abraão iria oferecer Isaac, esse lugar, né, Moriá, ali, é o mesmo lugar onde seria construído, muitos séculos depois, o Templo de Jerusalém. Sabia não? Ali, muitos séculos depois, o rei Salomão, seguindo uma visão que foi dada a seu pai, o rei Davi, por Deus, ele constrói o templo, que também depois passou a ser conhecido como o Templo de Salomão. Então, vejam bem, isso é importante. Naquele mesmo lugar, a terra de Moriá, onde Abraão iria sacrificar o seu filho, amando de Deus, foi construído o Templo de Jerusalém. O templo onde todos os judeus iriam e deveriam sacrificar a Deus. Assim. Muito bem. Então, chegando lá, em Moriá, no monte onde Deus determinou o sacrifício, Abraão prepara tudo, e quando ele está para imolar o seu filho, a Sagrada Escritura nos conta que Meu Deus! Abraão. 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 Eis-me aqui! Não coloque suas mãos sobre seu filho. Não faça nada para com ele. Pois agora eu sei que você é temente a mim. Porque você não negou seu filho, seu único filho, para mim. e aparece um cordeiro preso em um arbusto pelos chifres. Obrigado, Senhor. Pai, olha. A Sagrada Escritura nos conta que Abraão pega esse cordeiro e oferece, então, em sacrifício no lugar de Isaac. A Bíblia também nos conta que na preparação desse sacrifício, Abraão coloca todo o madeiro, toda a lenha que seria necessária para o sacrifício para Isaac levar, para Isaac carregar. Meu filho e eu vamos ali adiante sacrificar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. É um paralelo com o sacrifício de Cristo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, que iria ser imolado, que seria a vítima também, ele também levou a sua cruz no seu sacrifício. Ele também levou o madeiro. Há outros paralelos que a gente pode explorar aqui.
Por exemplo, Isaac, diz a Sagrada Escritura, era o filho único de Abraão, o único que ele considerava. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E Jesus Cristo é o filho único de Deus. E os dois eram filhos únicos que seriam entregues pelos seus pais que os amavam muito. Então Deus, ao entregar Jesus Cristo em sacrifício, é o seu filho único amado pelos nossos pecados. Existe um paralelo ali também com Abraão, que amava demais seu filho e estava entregando em sacrifício. E outro ponto de coincidência entre os dois eventos é que tanto no sacrifício de Abraão quanto no sacrifício de Cristo, Deus proveu o cordeiro. Assim. No sacrifício de Abraão, Deus fez aparecer um cordeiro, e no sacrifício de Cristo, o Cristo era o próprio cordeiro. Tanto que ele é chamado depois de o Cordeiro de Deus. O sacrifício de Abraão estabelece um marco na relação de Deus com os homens. Que marco é esse? Por causa da entrega de Abraão, por causa do amor de Abraão, por causa da confiança de Abraão, que não hesitou em entregar o seu próprio filho, a coisa que ele mais amava no mundo, Deus resolve então ali, naquele momento, naquela ocasião, naquele lugar, estabelecer com ele uma aliança de muitas bênçãos, que começaria com ele e seria estendida a todos os seus descendentes. A gente pode comprovar isso na leitura do Gênesis, capítulo 22, versículos 15 a 18. Após a morte de Abraão, Deus se manifesta a Isaac. E com ele também estabelece uma aliança, renova os votos que foram feitos a seu pai, Abraão, e a Sagrada Escritura nos conta que Isaac também construiu, então, um altar para oferecer sacrifícios a Deus. Nós podemos ler isso em Gênesis 26, 25. Então há uma relação aí, começa uma relação entre duas coisas, sacrifício e aliança. Aliança e sacrifício. Fazer sacrifício era um sinal de amizade com Deus, um sinal de aliança com Deus. E isso foi tão proeminente entre os descendentes de Abraão, que Jacó também ofereceu sacrifícios a Deus, fez altares, à sua descendência. E muitos séculos depois, no tempo de Moisés, onde os judeus estavam cativos no Egito, os judeus eles foram para o Egito no tempo de Jacó, através de seu filho José, que foi perdido, depois foi encontrado, né? E durante esse exílio da sua família, José se tornou, então, governador do Egito. E ao reencontrar sua família, ele traz todo mundo para o Egito. Então, no tempo de José, que era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, os judeus foram para o Egito. Ali se multiplicaram, se desenvolveram e tal, até que se tornaram escravos. Então, no tempo de Moisés, muitos séculos depois, os judeus estavam cativos no Egito, eram escravos lá. Mas a questão do sacrifício ainda permanecia. Isso era muito proeminente na vida religiosa dos judeus, tanto que os escravos israelitas eram criticados pelos algozes, porque se eles tinham tempo de sacrificar, eles tinham tempo para trabalhar mais. Era isso que acontecia. E uma outra prova de que era tão importante a questão sacrificial na religiosidade dos judeus é que Moisés, né, quando começa a negociar com Faraó a saída do povo da terra do Egito, uma das exigências que ele faz é que o povo possa levar o seu rebanho para que fosse possível, né,
sacrificar a Deus na nova terra, na terra para onde eles iriam. Isso está em Êxodo 10, versículo 24 e 26. Esse rito de adoração divina, esse rito sacrificial que os judeus mantinham, que vinha lá dos tempos de Abraão, ele ganha um novo sentido, um sentido ainda mais forte nessa época aí de Moisés. Porque quando Moisés negocia com o faraó a saída do Egito, o faraó nega. Os dias de escuridão fizeram com que visse a luz, Ramsés. Libertarás o meu povo agora? Oh, grandioso, permiti que o escriba leia. Dá-me o escrito. Sublime Faraó, não podes resistir ao poder do Deus dele. Eu não conheço o Deus dele. E não libertarei o seu povo. Está arriscando demais. Até quando te recusarás a render-te diante de Deus? Se nos trouxeres mais uma praga, não será o teu Deus, mas eu que transformarei o Nilo em sangue. Como o pai do teu pai ensanguentou as ruas de Gósen com sangue de nossos filhos varões, se houver uma outra praga no Egito, Deus a mandará por tua palavra. E tão grande será o clamor por toda a terra, que logo libertarás o meu povo. Não venhas mais a mim, Moisés, pois se voltares a ver o meu rosto, nesse dia morrerás. Assim está escrito. Ele ameaça o nosso faraó. Então, Deus fala para Moisés que irá mandar uma última praga. Que por causa dessa última praga, então, o faraó iria ceder, ia deixar o povo ir embora. Por causa dessa praga, Deus institui, naquela ocasião, a festa da Páscoa. Vale a pena a leitura. Êxodos, capítulo 12. Então, vamos lá. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este mês será para vós o princípio dos meses. Vós os tereis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: O 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho e de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo, ou seja, ao cair da tarde e no início da noite. Tomarão do seu sangue e porão sobre as 2 ombreiras e sobre a moldura da porta das casas em que o comerem. Nesta noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, queimarás no fogo. De maneira como o comereis, tereis cingidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto dos homens como dos animais. Exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor que eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando como uma festa em honra do Senhor. Fareis isto de geração em geração, pois é uma
instituição perpétua. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo, ao primeiro dia, tirareis de vossas casas o fermento, pois todo o que comer pão fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, será cortado de Israel. O primeiro dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardais a festa dos ázimos, que significa pães sem fermento, porque foi naquele dia que tirei do Egito os vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No primeiro mês, desde a tarde do 14º dia do mês até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel, quer se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado. Em todas as vossas casas comereis ázimos. Então aqui, Deus dá as instruções da instituição da Páscoa. O cordeiro, seu sangue, deveria ser utilizado para marcar o batente das portas, para se saber que ali a praga não deveria passar, o flagelo não deveria acontecer. Não derrame! Cada uma das casas deve ser marcada com o sangue. Os israelitas pintaram suas portas com sangue de cordeiro, identificando-os como povo de Deus. E todos os israelitas que fizeram isso foram salvos. A festa da Páscoa torna-se então a principal festa dos judeus. O principal sacrifício dos judeus era o sacrifício pascal. Era o sacrifício do Cordeiro Pascal. E esse evento foi tão marcante que Deus instituiu ali um novo calendário. Estabelece que ali o tempo deveria contar novamente. Ali seria estabelecido naquele mês, o primeiro mês do ano judaico. É digno de nota que o Cordeiro Pascal deveria ser sem defeito e nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Nós lemos isso em Êxodo 12, versículo 3 a 11. O estabelecimento do sacrifício pascal é o estabelecimento de uma nova aliança. Lembra que a gente estava falando sobre a relação aliança e sacrifício? Aqui também está presente. Deus estabelece um novo calendário para o povo judeu. A partir daquele momento, o ano judaico deveria começar. Né? A festa começava no 14º dia do primeiro mês e ia até o 21º dia do primeiro mês. 7 dias de celebração. Sabia não? E é uma outra coisa interessante que nós podemos notar aqui também, que é o seguinte. No sacrifício de Abraão, lá, onde Deus determina a Abraão que Isaac deveria ser imolado, Isaac acaba sendo liberto porque Deus providencia um cordeiro. Aqui, nesse evento da praga do Egito, a última praga, a praga dos primogênitos, todos deveriam morrer. Mas Deus também liberta os primogênitos através do sacrifício de um cordeiro. Existe um paralelo, então, nesses dois casos, né? E o paralelo com o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, que também é um cordeiro providenciado por Deus, onde nós deveríamos pagar, onde nós deveríamos ser imolados e ser sacrificados a Deus. No entanto, nas 3 ocasiões, no sacrifício de Abraão, no sacrifício do Cordeiro Pascal, no sacrifício de Cristo,
a humanidade ela é poupada e o cordeiro que Deus providencia que é imolado no lugar, como sacrifício. Ainda em Êxodos, capítulo 12, versículo 14, nós lemos o seguinte. Deus fala: este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para o Senhor. As vossas gerações as festejareis, é um decreto perpétuo. Aqui, memorial significa novamente presente, não é assim uma simples memória. Então, aquele sacrifício pascal instituído lá em Êxodos, capítulo 12, ele deveria ser novamente repetido, ele deveria estar novamente presente para todas as gerações. Perpétuo aqui significa que essa instituição não poderia ser mudada por um homem, somente por Deus. Assim. Depois a Escritura nos conta que o povo foi liberto do cativeiro do Egito e foi guiado até a terra de Canaã. Esse período, esse exílio de Israel durou 40 anos. Era para durar 40 dias, mas durou 40 anos. E foi a partir dessa nova aliança, relembrando, relação sacrifício com aliança, e foi aí que Deus estabelece uma nova aliança e chama Israel de seu povo, o seu primogênito. Percebam que o caráter sacrificial é muito importante, é muito presente nas alianças que Deus estabelece. Primeiro com Abraão, depois aqui com a sua descendência, com os judeus, através do sacrifício pascal. Nessas alianças está sempre ali o sacrifício, devido a Deus.